Amado irmão e irmã, nós vamos falar hoje de uma coisa muito difícil de lidar na vida do cristão, que são as demoras de Deus. Algumas pessoas dizem demoras de Deus, outras pessoas dizem o tempo de Deus. Eu só sei que lidar com aquilo que a gente quer e não acontece e só Deus pode fazer, enquanto não faz, isso dói pra caramba. Diga para quem está do seu lado, o tempo de Deus não é o seu. Diga para quem está do outro lado a mesma coisa, o tempo de Deus não é o seu. Não é o seu. Vamos tentar entender isso um pouco melhor? Abre comigo, por favor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, versículo 13. Eu queria que você soubesse que Paulo, depois que recebeu o Espírito Santo, foi preso 27 vezes por causa de Jesus Cristo. E esse texto ele escreve mais uma vez da cadeia. Todos os grandes textos de Paulo, ele estava preso. E ele vai falar sobre as pessoas comuns, que não entendem o mundo espiritual, e as pessoas espirituais, que conseguem entender os mistérios do mundo espiritual. E lidar com o tempo de Deus, com a demora de Deus, não pode ser uma pessoa comum, tem que ser uma pessoa espiritual, porque senão pira o cabeção mesmo. Acharam? Vamos lá. Expomos isso, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais em termos espirituais. Olha o que Paulo está dizendo. As coisas do Espírito só se explica no Espírito. Não adianta você, mas por que isso aconteceu isso? Mas por que aconteceu comigo? Isso é linguagem humana. As coisas do mundo espiritual só se explica no Espírito de Deus. Se você buscar respostas para a sua vida, nesta vida você não vai achar. Porque a nossa vida está escondida em Deus, diz São Paulo. Então, as coisas do mundo espiritual só se acha resposta no Espírito. Vamos ver o que ele continua dizendo. 14. Um simples homem não aceita o que procede do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque só discerne as coisas espiritualmente. Olha que interessante. Uma pessoa comum que não reza, que não frequenta a igreja, que não vai num grupo de oração, que não reza um terço, que não confessa, que não vive os sacramentos, ela não vai conseguir entender nada da vida. Porque para entender a vida, temos que ter o discernimento no Espírito, porque na carne não tem resposta. Diga para quem está do seu lado, coitado de quem não reza. 15. Ao contrário, o homem espiritual o discerne inteiramente. Olha, quem está na igreja consegue entender tudo. Que maravilha! O homem espiritual o discerne, ou seja, o entende, descobre, sabe da resposta inteiramente e não se submete a discernimento alheio. O que é discernimento alheio? Minha mãe fala uma coisa, minha sogra fala outra. Outro dia eu vi na revista uma coisa, o pessoal da TV está falando outra. Eu não estou nem aí para nada disso. É no Espírito que eu entendo o que é certo e o que é errado. O que eu quero? Ele não dá nem atenção às palavras alheias. Ele consegue descobrir as respostas no Espírito de Deus. Então ele está se lascando porque os outros pensam o que os outros falam. É no Espírito que ele entende a vida dele. Que maravilha isso. 16. Quem conhece a mente do Senhor para lhe dar lições? Quem está achando que vale alguma coisa para querer ensinar Deus a fazer as coisas? Nós, porém, possuímos a mentalidade de Cristo. Significa o quê? Nós olhamos para as coisas do jeito que Deus olha. Nós pensamos as nossas coisas do jeito que Deus pensa. Palavra do Senhor. Veja a sua palavra e vamos aplaudir a palavra de Deus. O primeiro texto que me deixou muitas vezes indignado foi o texto da ressurreição de Lázaro.
Jesus estava aproximadamente 17 quilômetros de Betânia. Ele recebe a notícia que o melhor amigo dele, que era Lázaro, não estou falando de discípulo nem apóstolo, eu estou falando de amizade. Ele descobre que Lázaro estava enferma, com febre muito alta, correndo risco de vida. Ora, se a pessoa é sua amiga, ainda que você não vai chegar a tempo de pegar ele vivo, você vai correr para lá, sim ou não? Jesus não deu ideia nenhuma. Perguntaram, mestre, o senhor não entendeu não? Falaram para o senhor agora que seu amigo Lázaro, o melhor amigo, está doente. Jesus falou, esquenta a cabeça não. Isso não vai matar ele não, só vai servir para a glória de Deus. Diga para quem está aqui do seu lado, que pouco caso é esse? Olha, humanamente falando, Jesus não chegaria a tempo. 17 quilômetros não dava para andar em 4 horas. Em 4 horas depois do recado, Lázaro morreu. Humanamente falando, Jesus não chegaria. Mas espiritualmente falando, também não foi. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. 1 dia de velório, segundo os judeus. 24 horas. 1 dia. E mais 3 de enterrado. Quando Jesus chegou, já tinha 4 dias que ele tinha morrido. 3 que ele estava enterrado. Tanto é que Marta falou, Senhor, não mexe, porque já fede. Lázaro já estava começando a apodrecer. O menor versículo da Bíblia é esse. E Jesus chorou. Ponto final. Quando ele recebe a notícia que ele chegou aparentemente atrasado e que Lázaro, seu amigo, estava morto, Jesus chora. Alguém viu Jesus chorando em outras vezes na Bíblia? Não com palavras claras, mas parece que chora também no Getsemane, na sua agonia. Mas suponhamos que ele chora então na agonia e a segunda na morte. Olha para você ver o nível das coisas. Morte de um amigo. Agonia de morte. O menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Jesus recebe a notícia, o senhor chegou atrasado. Lázaro morreu. E Jesus chora. Se era melhor amigo, a ponto dele chorar na notícia, por que quando ele recebeu a notícia ele não correu para lá? Humanamente não dava tempo de chegar mesmo, mas espiritualmente parece que Jesus fez pouco caso e chegou depois que o menino já estava 4 dias enterrado, começando a apodrecer. Pergunte para quem está do seu lado, por que Jesus faz essas coisas com a gente? Tem hora que parece de sacanagem, sim ou não? Por que a gente não consegue pagar a conta 11 horas da manhã? Por que o dinheiro só chega faltando 10 para 4? Aí você corre para o banco, esquece a carteira em casa, pega sinal vermelho, não acha lugar de estacionar. Quando você entra no banco, o banco fecha. Aí você, não podia ter pagado mais cedo? Mas o dinheiro só chega faltando 10 minutos para o banco fechar. Parece até sacanagem. Mas é assim que Deus trabalha. Diga para quem está do seu lado, pode acostumar. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Há um diálogo maravilhoso entre Jesus e Maria. Muito simples. Maria é uma mulher que rezava. O tempo inteiro a gente viu Maria aos pés de Jesus. Foi ela que provocou o ciúme de Marta, porque Marta trabalhava e Maria só ficava rezando. Então quem reza na hora da dificuldade fica bem. Ela chorou, mas chorou tranquilamente. A que não rezava, só trabalhava, que era Marta, deu o maior chilique. Jesus questionou ela. E ela rebatendo, e ele falou, calma mulher, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na outra vida. Eu não estou falando de outra vida não, ô Jacu. Eu estou falando que eu cheguei. Senhor, mas se o Senhor não tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Veja bem que mulher chiliqueira, barraqueira. Diga para quem está do seu lado, quem não reza é uma merda mesmo. E Jesus falou, onde você colocou ele? Lá vem Marta de novo. Senhor, não mexe, já cheira mal, não compensa. O cara vai ressuscitar o irmão dela e ela não quer porque está fedendo, pô. E Jesus chega na boca do sepulcro e diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ela não falou que cria, hora nenhuma. Mas eu acho que na verdade quem acreditou foi a Maria, que chorava quietinho, a rezadeira, num cantinho. Ela não fazia parte do diálogo, ela estava à parte. E Jesus falou, Lázaro, vem para fora! E o morto levantou.
Teve um dia que eu estava orando na madrugada, indignado com esse texto, dizendo: Senhor, era o seu amigo, tanto é que o Senhor chorou. Por que o Senhor não correu? Por que o Senhor não pegou ele vivo ainda? Por que não pegou ele acabando de morrer para diminuir o sofrimento? Por que deixou o povo velar ele 24 horas, sofrer, chorar, decretar feriado em Betânia, e esperar enterrar 3 dias, até ele feder para ressuscitar? Não podia ter resolvido o problema antes? E Jesus virou para mim e falou assim: ei, eu não ressuscitei o morto? Eu falei: ressuscitou. Então, eu sou Deus, eu sei o que eu faço. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Diga para quem está do seu lado: Ele sabe o que está fazendo. Então eu posso liberar uma palavra profética para você nessa noite. E depois dessa palavra profética você vai dar um glória a Deus, vai aplaudir. Então quer dizer que Jesus não chega atrasado na vida de ninguém. Ele chega na hora que ele tem que chegar. E quando ele chega, o milagre acontece. Diga para quem está do seu lado: o tempo de Deus não é o seu. Você queria sofrer menos. Você queria que ele nem tivesse morrido. Você queria que tivesse ressuscitado no primeiro dia ainda quentinho, para falar que nem morreu. Já desesquentou e esquentou. Mas Jesus espera feder. Por que ele pensa assim? Nós nunca vamos descobrir. O dia que você descobrir por que Deus pensa assim, Deus deixa de ser Deus. Como Deus não cabe na sua cabeça, aleluia, então você nunca vai entender por que chega fedendo de lino no 4º dia, depois de todo mundo morrer de chorar. Ainda dá uma bronca na Marta, ainda chora com a Maria. Mas o importa é que o morto ressuscita, então Deus está no controle das coisas e ponto final. Diga para quem está falando: pode acostumar com essa vida. As coisas de Deus é sempre assim. Nós nunca vamos ganhar no primeiro tempo. Nós vamos ganhar aos 47 do segundo tempo, já no desconto. Faz o gol, o jogo acabou. Aí você vai dizer: mas por que tinha que ser assim? Não, o que interessa é que ganhou o jogo. Pronto. O segundo texto que já me deixou indignado, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu fico questionando, não questionando no sentido de, igual o evangelho de domingo agora de Tomé, não é isso. Eu acho que o diferencial das minhas pregações é porque eu quero descobrir detalhes que ninguém nunca pensou. E aí eu fico brigando com esses detalhes. O segundo texto que me chama a atenção é o texto da viúva de Naim. Naim é uma cidade de 7 mil habitantes. Cidade pequena, você já sabe que é uma merda. É só fofoca e língua e briga de política. Você sabe como é que é. Além da mulher morar numa cidade desgraçada de ruim, que era Naim, para completar, ela era viúva. Por que o tempo inteiro Jesus defendeu os órfãos e as viúvas? Porque as viúvas naquele tempo eram tratadas como se fosse prostituta. Era mulher vagabunda. Então veja bem, a mulher mora numa cidade pequena, já era maltratada porque era viúva, já sofria porque era viúva. O único filho que ela tem de 15 anos morreu. Enquanto o filho dela estava doente, porque ele ficou 7 dias doente antes de morrer, Jesus poderia ter minimizado o sofrimento dessa mãe, sim ou não? Jesus estava lá na sinagoga, a 14 quilômetros de lá pregando. Não tô nem aí. Jesus acaba de pregar, toma um lanche, como um x-tudo, um x-bacon egg, com uma Coca-Cola com limão e gelo, e anda 14 quilômetros a pé, feliz da vida. Sabe que hora que ele chega em Naim? O esquife, o caixão, na porta do cemitério. Imagina comigo, 7 dias o menino doente e a mãe desesperada, com medo de perder esse filho. Porque veja bem, numa cidade pequena, eu viúvo, o único filho que eu tenho agora morre. 7 dias de angústia. Por que Jesus não chegou nessa hora? Diga para quem está do seu lado, não é sacanagem? Predominava em Naim o judaísmo. Então quando esse menino morreu, também teve 24 horas de velório. Por que Jesus não chegou dentro do velório e falou: não, chora não, peraí, calma, cheguei, menino, levanta. Pronto, me desculpa, eu podia ter chegado 7 dias antes, mas cheguei, pelo menos eu cheguei com ele quentinho, acabou de morrer. Não chegou. Aí eles botam o caixão, o prefeito da cidade decreta feriado, lá vai aquela procissão pro cemitério, cantando música de velório, é tudo igual. O povo de Deus no deserto andava, também sou teu povo, Senhor, tudo a mesma coisa. Vem Maria, vem. Essas músicas tudo tá no Louvemos, nesses livrinhos de canto, já cantava naquela época. Eles colocam o caixão nas costas, anda 4 quilômetros até o cemitério, subir na montanha. Quando chega na beirada da cova, Jesus chega.
Não parece sem graça? Jesus para o enterro, olha para o menino e fala: mãe, não chores. Espera aí. Levanta, menino. E o menino levantou. Mas por que não ressuscitou? Por que não ressuscitou não? Por que não curou 7 dias doente? Por que não ressuscitou no primeiro dia de morto? Por que não ressuscitou com o menino ainda na sala de casa? O alvoroço seria menor. Por que deixou montar aquelas músicas ridículas? Por que deixou andar 4 subindo montanha acima com o caixão nas costas? Por que esperou furar a cova? Ela deve ter pago pela sepultura. Esse dinheiro não deve devolver, porque na época nem contrato não tinha. Espera chegar na beirada da cova para poder dizer: acabou o sofrimento. Pergunta para quem está do seu lado: por que Jesus faz assim? E no dia que eu fiz essa pergunta, eu escutei a mesma resposta. O Senhor virou para mim e falou assim: o Deus sou eu ou é você? Eu falei: é claro que é o Senhor. Então cala sua boca que eu sempre sei o que eu estou fazendo. Então eu entendi que Jesus não chega atrasado na vida de ninguém. Ele chega na hora que ele tem que chegar, na hora que ele quer chegar, do modo que ele quer. O que interessa é que quando ele chega, o milagre acontece, ponto final. Diga para quem está do outro lado: o tempo de Deus não é o seu. Pode acostumar. Quem aqui é ansioso, imediatista? Hã? Todo mundo quer tudo para ontem, não é? Hã? Essa geração Nissim Miojo, 3 minutinhos está pronto. Jesus é meio que galo velho cozinhado no fogão de lenha. Busca a lenha, põe o fogo e o bichão ferve 1 hora e 2 horas e 3. Sabe aqueles que você compra 5 por R$20 no caminhão? Que demora 3 horas e meia, 4 horas e meia para cozinhar? Enquanto o mundo trabalha com miojo de 3 minutos, Jesus trabalha com galinha velha cozinhada no fogo brando. Diga para quem está do seu lado: o mundo espiritual é assim, pode acostumar. Pode acostumar. Existe um outro texto que eu também já fiquei muito indignado com ele. Aquele texto lá de Marcos, da ressurreição de Tabita, a filha do sacerdote Jairo. Imagina um homem que vive dentro da igreja, que cuida da igreja, que é sacerdote e a filha dele morreu. Vocês veem que quem reza e quem não reza passa as mesmas coisas. Ou você acha que Deus coloca um anjo só por sua causa lá no céu para poder dizer: não bate no carro desse não, que esse é da igreja. Ele vai lá no Moisés, bate no outro. Tem uma lista de 10 pessoas para ser mandado embora. Não! Tira esse aí porque ele é da igreja. Deus pode dar livramento? Pode, mas não é função de Deus ficar fazendo isso. Quem reza e quem não reza bate o carro também, é desempregado ao mesmo tempo. O detalhe é: quem reza está com o carro batido, pegando carona, Deus providencia o dinheiro, providencia o cheque, e ele passa tudo de cabeça erguida e não fica doido. Quem reza fica desempregado e não falta nada, e ele colhe com isso, ele acredita nisso, ele aprende com isso, Deus forma ele com isso, e amanhã está empregado de novo e bola para frente. Agora, quem não reza, com o nome na lista, ou com o carro batido, fica doido, quer morrer, quer suicidar, separa da mulher, arruma amante, cai no adultério. A diferença de quem reza e quem não reza não é o problema, é a forma de superar o problema. Mas diga para quem está do seu lado: nós vamos passar as mesmas coisas que todo mundo passa. Vamos passar. Então aquele sacerdote, qual que é o nome dele? Jairo. A filha dele morreu. Que hora que ela morreu? 9 horas da manhã. Olha a unção desse homem. O homem virou para a esposa e para os convidados, para os empregados, e falou: ninguém põe a mão na minha menina, hein? Deixa ela geladinha, quietinha aí, porque eu vou ali. Ele andou 10 quilômetros a pé e foi lá onde Jesus estava. E falou: Senhor, olha a oração dele, hein? Vê se parece com a sua. Cala a boca aí, menino. Vê se parece com a sua. Olha para mim. Olha a oração dele. Senhor, se o Senhor estiver muito apertado e não puder ir hoje na minha casa, eu vou enterrar minha filha, porque ela morreu. Mas se o Senhor que disser que vai passar lá hoje ainda, eu vou segurar ela na sala da minha casa, porque para mim ela morreu, para o Senhor ela só está dormindo. Aplaude um homem desse aí, gente. Jesus olhou para ele e falou assim: mais tarde eu passo lá. Voltou ele para casa.
Deu meio-dia, Jesus não chegou, foi nada, era 9 horas da manhã. Jesus ainda pregou. Depois Jesus foi curar aquela mulher hemorroísa lá de 18 anos do fluxo de sangue, 18 ou 12, não sei. Curou aquela mulher. Sem preocupação nenhuma. E o cara lá preocupado. Mulher, ferva o feijão aí, bata um frango, porque assim, Jesus vai vir, vai ressuscitar a menina, nós temos que comer depois, fazer um banquete, abrir um vinho. Deu 2 horas da tarde e Jesus não chegou. Deu 3 horas, mulher, guarda o almoço, pô o café, porque eu acho que ele vai chegar pro lanche da tarde. E deu 5 horas e ele não chegou. E aí diz o texto, segundo o ritual judaico, começa a tocar flauta e cítara e aquela bandinha preparando o cortejo para enterrar. Quando Jesus chegou, sabe que hora era? 6 horas da tarde. Já era outro dia. No calendário judaico, a partir de 6 horas já é outro dia. Jesus falou que mais tarde passava e passou no outro dia. E quando Jesus chegou, disse que estava um alvoroço de gente tocando e cantando e forçando a barra. Enterra que ele não vem. Enterra. E ele, a filha é minha, larga ela aí. E o povo pressionando e a mulher dizendo, não adianta esperar, ele não vai vir. Depois das 6 e pouco, ele chega. Primeira coisa que ele mandou fazer, sai todo mundo daqui, deixa eu sozinho com a menina. Daí meia hora ele chama o pai e a mãe e falou, pode dar comida para ela, ela só estava dormindo, ela já levantou. A menina ressuscitou. Agora responde para mim, se a menina morreu 9 horas da manhã, por que Jesus já não foi com ele? Por que não foi 10, nem 11, meio-dia, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5? Diga para quem está dizendo, esperou virar o outro dia. Pergunte para quem está do outro lado, é sacanagem ou não é sacanagem? É. Questionou a fé do Jairo. Esse homem deve ter ficado com a avó na forca muitas vezes dizendo, o povo está certo, vamos enterrar a menina mesmo porque não vem. A mulher deve ter pecado dizendo, homem, você está doido, igual a mulher de Jó, você está doido, esse cara não vem. Vamos enterrar. A menina está inchando, está roxeando, está feio. Eu como mãe estou sofrendo. Vamos enterrar essa menina. Testou a fé do povo, a parentaiada, avacalhou a vida do povo inteiro. Podia ter minimizado esse sofrimento. Podia ou não podia? Podia. Mas é a mesma pergunta, Senhor, por que o Senhor faz assim? Ele vai dizer, Deus, eu sei, então cala sua boca. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle das coisas e eu não chego na hora que você quer, nem do jeito que você quer. O que importa é que quando eu chego a menina levanta. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Então cala sua boca que eu sou Deus. Diga para quem está do seu lado, nós não temos saída. Diga para quem está do outro lado, o tempo de Deus não é o seu. Não é. Então, olhando a ressurreição de Lázaro, olhando a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, olhando Tabita, menino de 12 anos, filho do sacerdote Jairo, nós entendemos que Jesus faz questão de fazer as coisas na última hora. E olha o texto que eu acabei de ler. Paulo está dizendo, pessoas comuns, que não têm visão espiritual, acham que tudo isso é loucura, porque não tem resposta para as coisas. Nós não, nós somos homens e mulheres espirituais, nós temos a mentalidade de Cristo e nós entendemos todas as coisas, porque é o Espírito Santo que nos revela que Deus está trabalhando e que é o tempo de Deus, mas que vai dar certo. Então quem não reza está frito, diga isso para quem está do seu lado. Quem não reza está frito. Então, você precisa aprender nessa noite, por favor, em nome de Jesus Cristo, aprenda a lidar com as demoras de Deus, com o tempo de Deus. É fácil? Não é. É doloroso? É muito doloroso, mas não tem saída. Se alguém encontrar uma forma de mudar as coisas, me conta! Porque eu até hoje, em 18 anos com Jesus Cristo, não achei uma forma de adiantar as coisas. Maria adiantou lá o milagre das bodas de Caná, que não era hora de fazer ainda. A gente fica tentando com Maria apressar as coisas. Mas no fundo é Jesus que sabe quando ele vai fazer as coisas. Maria força um pouco a barra, mas Jesus ainda tem controle, porque ele é Deus do que ele faz ou do que ele não faz. Então, se você quiser ser feliz, aprenda em nome de Jesus a lidar com a espera. E não precisa nem falar de religião. Você vai no banco pagar a conta, você tem que pegar fila e esperar. Você vai buscar dinheiro, você tem que pegar fila e esperar. Ontem eu fiquei 1 hora para fazer um depósito alto para os outros. E não consegui fazer. Saí do banco puto. Ele pediu 1 hora e não consegui depositar o dinheiro. Para pagar, você tem...
esperar. Para receber, você também tem que esperar. Você pode chegar morrendo com a faca nas costas, sangrando no hospital. Faz ficha e a pessoa pergunta, nome do pai. Gente, quem está com a faca nas costas, nome do pai. É casado? Tem o nome da sogra? Qual a igreja que casou? A igreja católica? Lembra o nome do padre? E o cara está lá. E a menina, calma, é necessário. Se não fizer ficha, não... É assim mesmo, não é? Quem aqui já foi no SUS? É 15 minutos para fazer a ficha e 30 segundos de atendimento. É assim, não é? Até quando você morre tem que esperar. É fila para fazer autópsia. E agora que na cidade tem mais uma razão para esperar. Houve uma lei municipal, não se pode mais fazer velório durante a madrugada, porque está tendo roubo nos velórios. Então se a pessoa morre de 6 à meia-noite, ela tem que ficar guardada lá num lugar, e esperando, porque o velório só pode começar às 6 da manhã, não tem velório. Até depois que morre, você tem que esperar para ser velado. Uma criança demora 9 meses para nascer. A gente namora 2, 3, 4 anos. Espera para casar. A vida é assim. Agora imagina falando do mundo de Deus, que é infinitamente mais complicado. Diga para quem está do seu lado, a casa caiu para o nosso lado, a gente se lascou mesmo. Bate no seu peito e diga, Senhor, mesmo assim, eu quero lidar com as suas demoras. Então, qualquer situação que te oferecer ajuda rápida é do capeta. Eu já li a Bíblia inteira em 18 anos, umas 5, 6 vezes. E deixa eu falar com você, eu não encontrei nenhum texto na Bíblia que fala de rapidez. É tudo lento. O reino de Deus é assim, é devagar e sempre. Porque o mundo é assim, começa naquela paixão. O tempo vai passando, vai esfriando, já não tem paixão, já não beija na boca, já não pega nem na mão. E depois de 15 anos separa dizendo que o amor acabou. Deus não. Deus começa devagar e vai crescendo, crescendo. Com 70 anos o amor ainda está crescendo. Porque começa devagar e nunca mais para de crescer. Então, o mundo começa... E acaba o fogo. Deus começa... Daqui 18 anos você está... Com 30 anos... Com 40 anos... Yeah! O reino de Deus pega um caminho inverso. Então eu nunca achei nenhum texto na Bíblia e nada na doutrina católica que nos garante pressa nas coisas. Portanto, qualquer coisa imediatista, diga para quem está do seu lado, é do capeta. Eu vou dar 2 exemplos, porque eu gosto de alfinetar. O primeiro exemplo, por exemplo, espiritismo. Trazemos seu marido de volta em 24 horas. Não traz, é mentira. É mentira. Você sabe que alguma coisa está errada. E as pessoas vivem enganadas. Mas por que elas vivem enganadas? Porque elas querem. Vai conversar com o padre não, filha, vamos orar. Olha o bom conselho que o padre dá. Lembra de Santa Rita de Cássia, que orou 20 anos e o marido dela só aceitou ser batizado e converter no leite morte. Que notícia boa, 20 anos. Ela vai dizer, mas ela nem curtiu ela. Não, mas pelo menos ele morreu santo. E aí o padre fala, não, filha, as coisas de Deus é assim mesmo. Sabe Santa Mônica? Ela rezou para o Santo Agostinho quase 28 anos, filha. Ele teve até uns filhos solteiros por aí, mas depois ele foi padre, bispo, santo e doutor da igreja. E ela, e o padre falando, mas só te lembrando que há 27 a 28 anos rezando. Aí alguém fala que vai trazer o filho de volta, vai libertar das drogas, trazer o seu marido, acabar com o amante, devolver o amor da sua vida. Em 24 horas você vai dizer, esse trem de igreja católica não vale nada, eu vou no Silva Jardim. Diga para quem está do seu lado, nem o capeta traz o seu marido em 24 horas. E olha que eu já preguei em vários cantos do Brasil que eu não consegui voltar depois de pregar em 24 horas para casa. A não ser que o diabo tenha um avião particular para trazer as pessoas sem aeroporto, sem nada. Porque se o camarada estiver lá em Manaus em 24 horas, ele não volta para casa não.
Nem o capeta atrás. Então é a maior prova que espiritismo é um trem do diabo. Mas quer ver uma segunda coisa muito perigosa? Essas igrejas mais modernas, tipo Mundial do Poder de Deus, lá o Chico Boiadeiro, Valdomiro, Universal, do Pedi Mais Cedo, Internacional da Graça, do RR, e etc. Olha a propaganda. Gente, eles pegam as curas e fazem sensacionalismo. Veja bem, até ontem eu era pobre, com 7 semanas de campanha, eu tenho 2 empresas. Vocês acham que Deus dá para uma pessoa 2 empresas em 7 semanas? Tem gente com 1 empresa só, há 7 anos rezando, custando pagar as contas. E às vezes a pessoa é até ministra da Eucaristia. Então aprende isso. Deus não trabalha com tempo. Deus não atua no cronos. Deus não usa limitação cronológica. Deus trabalha com desígnio e permissão. O que não é desígnio de Deus é permissão de Deus. Mas não dê Deus tempo para trabalhar. O tempo não existe no mundo espiritual. Há um ensinamento do profeta que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um só. Então Deus não atua na margem, no limite do tempo. Então quem diz 4 sessões você vai ficar bom, 7 semanas de descarrego e o milagre vai acontecer, 4 votos de aliança e vai dar certo, diga para quem está do seu lado, é mentira. É claro, existem aqueles que são pagos para dizer que é verdade, existem aqueles que inventam e que o parente depois até diz, eu sou irmão dessa pessoa, ela não tem estudo não, é mentira, mas existem aqueles que conquistam pela misericórdia. Se você olhar lá no livro do Êxodo, capítulo 17, vai dizer, Deus viu o clamor do seu povo. Quando alguém, na ignorância e na burrice, pede por ajuda, pela fé dela e pelo clamor dela, Deus manda um socorro. Mas não significa que aquele pastorzinho, aquela igrejinha vagabunda lá tem presença de Deus. Então, se delimitou tempo, se organizou as coisas, se datou, se predatou, pode saber que é do capeta. Porque Deus não trabalha em cima do tempo e nem com pressa. Porque muito mais do que uma cura, um milagre, um emprego, Deus quer salvar a tua alma. E responde para mim, dá para salvar uma alma em 7 semanas de campanha de qualquer coisa? Que dá, mas não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Então, essas religiões que estão propondo tempo cronológico, ou seitas cronológicas, você pode saber que alguma coisa está errada. Porque a Bíblia e a doutrina católica, que é a igreja verdadeira que Jesus fundou, não data, não limita. Ao contrário, nos ensina o tempo inteiro. Vamos confiar, vamos rezar, vamos esperar. É o tempo de Deus, é a demora de Deus, é assim mesmo. A gente não pode fazer nada. É assim. E se você sair um dia para procurar qualquer coisa que seja mais rápido disso, você é muito burro. E aí eu vou dar um soco em você mesmo. Diga para quem está do seu lado, o tempo de Deus não é o seu, você tem que aprender isso. Moisés, por que Deus demora então a agir? Eu não posso entender o entendimento de Deus. Mas eu posso ter a mentalidade de Deus, é o que Paulo diz. Nós, portanto, temos a mentalidade de Cristo. Eu vou tentar entrar na mentalidade de Cristo para te dar 2 dicas. A primeira dica, por que Deus demora tanto fazer as coisas? Primeiro, diga comigo, porque Ele está formando a pessoa. Diga para quem está do outro lado, é porque Deus está formando você. Eu vou te dar um exemplo claro nisso. Nós estamos em campanha. Nós precisamos de 300 mil para comprar a nossa fazendinha de recuperação. Gente, quanto tempo eu sou fiel a Deus? 18 anos. Mas não é aquela caminhadinha assim de, eu estou em crise, estou pensando em dar um tempo, eu vou dar uma parada, eu ando meio... Não, é 18 anos só para frente. E rosário, e Ave Maria, Eucaristia, quarentena São Miguel, orando a madrugada, orando um monte, e jejum 1, 2, 3 vezes por semana, e meditando na palavra, e doutrina católica. 18 anos de fidelidade. Poderia ou não poderia alguém me cercar num congresso desse e falar, senti tocado e tudo, eu estou aqui com dinheiro, vou te dar um cheque, 300 mil. E já aconteceu isso na vida de um monte de gente que eu conheço? Podia ou não podia? Podia quebrar meu galho, pô. Mas aí eu fico pensando,
Enquanto a gente vende um livro aqui, enquanto a gente passa uma sacolinha aqui, enquanto alguém faz uma doação aqui, enquanto o outro ajuda aqui, Deus vai formando a gente, santificando a gente. Talvez quem está doando ali R$50 por mês para ajudar a comprar a fazenda, aqueles R$50 é a única forma que a pessoa se abriu para Deus trabalhar. Deus vai trabalhando caridade, vai trabalhando a família da pessoa, vai tocando no bolso da pessoa, porque no final Deus não quer só comprar uma fazenda, Deus quer comprar a fazenda e salvar um monte de gente na levada da compra da fazenda. Então vai ser com dificuldade. Moedinha, moedinha, soma, não. Se a gente vai ficar careca, do cabelo branco, velho, cansado, enquanto rola a campanha, porque está faltando dinheiro, eu não sei. Eu só sei que, ainda que não chegue a comprar a fazenda, no meio do caminho muita gente vai se salvar, porque Deus está formando todo mundo enquanto estamos em campanha. Você quer que Deus chegue lá, pega o filho e pronto, acabou. Mas Deus não quer só tirar o filho. Deus quer santificar o filho. Às vezes tem que esperar um acidente, o cara racha a cabeça e vai pro TI, dá 27 pontos e fica 2 meses no hospital. Aí santifica um pai que nunca amou esse filho, vai ter que ir lá dormir com ele no hospital. Aí vem a cunhada e aí vem um outro. Claro, é desígnio de Deus jogar o seu filho